Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. O tema da mensagem de hoje é: a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Vamos abrir nossas Bíblias? Tá aí. Vamos abrir nossas Bíblias? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Deus quer falar ao nosso coração nessa noite sobre uma esperança que nunca vai nos decepcionar. E diz assim a palavra: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que texto maravilhoso! E esse texto ele vem falar de uma convicção que vem dentro de nós, que é liberada pelo Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus carrega uma verdade, e essa verdade é justamente esse amor de Deus, que é liberado em nós. E esse amor de Deus, em alguns momentos da sua vida, talvez será a única coisa que você vai perceber, e que vai te fazer continuar caminhando e avançando. Tem momentos na vida de todos nós em que os desafios parecem maiores que a própria vida. Tem momentos onde parece que são gigantes, muralhas muito altas, barreiras intransponíveis. Tem momentos em que parece que todos os fundamentos da nossa vida estão quebrando. Você olha para a família, está quebrando. Você olha para o negócio, está quebrando. Você olha para as tuas conexões, relacionamentos, e eles estão quebrando. E você continua buscando a Deus e não entende porque tudo está quebrando. Mas mesmo quando você vai lá no secreto, e você invoca o nome do Senhor, então o Espírito de Deus fala ao teu espírito que você é filho amado do Pai. E é estranho falar sobre isso, porque não é bem o resultado que nós esperamos, porque na nossa mente natural o que esperamos? Senhor, derruba esse gigante, Senhor, tira esse desafio da minha frente, Senhor, acaba com essa oposição, com essa opressão, Pai, me tira desse deserto. Ô deserto comprido. Mas de repente tudo que você tem é aquilo que você não pode ver, porque tudo que você tem é aquilo que está dentro do teu coração, é o Espírito Santo, é o amor de Deus, um amor que excede o entendimento. E é naquele momento que você para e chega àquela consciência: até aqui me conduziu o Senhor. Se não fosse por Ele, não avançaria nem mais um passo. E nessa caminhada de entender o amor de Deus e essa esperança que não decepciona, queridos, a esperança que não decepciona é o amor de Deus. E muitas vezes nós buscamos ao Senhor, enfrentamos desafios, e tudo que desejamos, como disse, é: Senhor, tira esse desafio da minha frente. Senhor, quebra essas barreiras que estão diante dos meus olhos, derruba essas muralhas, mas parece que as coisas não acontecem. E isso me fez pensar sobre isso esses dias. Pensar sobre o agir de Deus na terra. Como Deus age na terra. Como Deus age em nosso meio. Deus é soberano. Não depende de ninguém para fazer sua vontade. Mas ainda assim Ele escolheu agir de certa maneira em nosso meio, em nossas vidas. Queridos, independente do que venha acontecer, eu quero te falar: Deus escolheu agir na terra por meio do ser humano. Sendo mais claro,
Deus escolheu agir na terra por meio da sua vida. Quantos têm fé para receber essa palavra? Da minha e da sua vida. E onde está escrito isso na palavra? Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e daí disse assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E lá no verso 28 ele diz ainda, Deus os abençoou. Diga assim, Deus me abençoou. E ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E mais uma vez disse, dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Agora chegou um tempo ali em Adão, que Adão, ele abriu mão dessa liderança, ele abriu mão dessa autoridade, ele entregou tudo isso nas mãos de Satanás, e o homem virou escravo do pecado, escravo do medo, escravo dos principados e potestades. O homem falhou na sua missão. Deus estabeleceu o homem aqui na terra, e inicialmente o homem falhou na sua missão de governar essa terra. Pergunta-chave: quantos são empresários estão aqui? Quantos têm funcionários debaixo da sua liderança? O que você faria com um funcionário que falhasse na missão? E o homem falhou na sua missão. Só que Deus é diferente. Fala assim para o teu irmão, Deus é diferente. E Deus continua operando na terra, e Ele manda seu Filho Jesus morrer na cruz e ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, Ele diz que todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. E aquele que recebe a vida eterna, ele sai da condição de escravo, e ele volta para a condição de filho. E aí de repente começa o mover dos filhos de Deus na terra. E o que Deus está falando? Olha, o meu plano original não mudou. Eu coloquei alguém na terra para governar. E essa pessoa que estava destituída do governo, eu quebrei o laço da morte, eu rasguei o escrito de dívida, e eu trouxe aquele que havia sido demitido, eu trago ele de volta e coloco ele de volta na posição onde eu estabeleci. Sabe o que Deus está falando ali? Ele está falando assim, na terra mando eu, e o que eu mando vai se cumprir, e o que eu escolhi foi colocar o homem que eu criei para governar esse lugar. Quantos recebe, diz amém. E Deus vai nos restaurando, para nos usar poderosamente. Deus nos escolheu nele que é em Cristo. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, assim diz a palavra. E por que eu estou te falando isso? Porque no cenário que nós vivemos, nos desafios, nas lutas, nas guerras que nós enfrentamos, talvez o clamor da sua alma tenha sido, Deus, faz alguma coisa. E o Senhor quer te falar, eu já fiz. Eu te resgatei da morte, eu coloquei em você o meu espírito, e eu te fiz meu filho. Quantos estão aqui creem em Jesus? Para que você voltasse à sua condição de honra, e você observa Deus se movendo na terra através de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles oram, enfermos são curados, oram e pessoas ressuscitam, eles se movem sobre a terra pelo poder do Espírito, e Deus está se movendo na terra por meio dos homens que Ele levantou. E eu quero que você entenda isso claramente nessa noite, porque de alguma forma Deus quer mover através da minha e da sua vida nessa geração, seja para vencer os teus desafios, mas seja também como um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa. E você e eu somos as pessoas que Deus quer usar nessa geração. Agora, a mente natural, muitas vezes ela resiste à vontade de Deus.
A mentalidade natural, ela é inimiga da mentalidade do Espírito. A palavra de Deus diz assim que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você já ouviu falar em autossabotagem? Isso é o que mais acontece na dimensão do Espírito. É aquele momento onde você, por um lado, racionalmente busca os milagres de Deus, mas algo nas tuas emoções te descredencia de receber o milagre. E muitas vezes você quer viver o sonho de uma família feliz, e você busca a Deus, eu quero uma família feliz, mas algo dentro de você te diz que você não terá isso, e é a tua mente natural, sabotando a promessa. Eu quero tanto ser um empreendedor, e abençoar, e contratar pessoas, e você busca, deseja, mas algo dentro de si acaba dizendo assim, não mereço. Tem pessoas aqui com dificuldade de receber presentes? Parece estranho, mas existe. Existe gente que tem dificuldade de receber presente. Eu não sou, você pode mandar que eu recebo. Estou brincando. Mas tem pessoas que elas não aceitam nada que elas não comprem. Tem pessoas que não recebem presentes. E quando você traz isso para o campo espiritual, a nossa vida em Deus começa com presente. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é dom de Deus e não de homens, para que ninguém se orgulhe. A tua vida com Deus começa quando você recebe um presente. Você está entendendo o que eu estou te falando? A tua vida com Deus não começa quando você paga o preço, quando você compra algo, quando você, eu vou aqui fazer alguma coisa para eu merecer Deus. A vida em Deus começa recebendo presentes. Já imaginou começar um relacionamento recebendo presentes? Pois a vida no Espírito é assim. E o primeiro presente que você recebe é a vida de Deus. É o selo do Espírito. O primeiro presente que você recebe é a paternidade. E Deus, Ele quer te mover como um filho. E é por isso que muitas vezes temos dificuldade de receber as bênçãos e de fluir nas bênçãos, porque Deus não quer só que você receba a bênção, Ele quer que você flua nas bênçãos. As bênçãos de Deus são como um rio de água viva, e elas querem tocar a sua vida, encharcar a sua vida, e a partir de você tocar outras pessoas. Quantos querem ser um rio? Eu quero ser um rio, e eu quero continuar sendo esse rio. Sabe, hoje cedo eu pensei nisso. Olha aí para o teu braço. Você é a extensão de Deus nessa terra. Olha para o teu braço. Alguns, difícil aqui só pela fé para enxergar. Os pelos do braço. Tem gente que está na unção do Tony Ramos aí, dá de enxergar a face, de longe. Mas tem gente que não. No meu caso, é a segunda opção. Mas tem aqui. Quando bota na luz assim, dá de ver. E a palavra de Deus diz assim que nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, mas nós, igreja, somos o seu corpo. E às vezes, você olha para dentro de si e vê, poxa, mas eu acho que eu no corpo sou como esses pelos, sou como um deles, e eu sou tão insignificante. Mas eu quero te falar, que ainda que você se veja como um desses pelos, você é indispensável. E Deus colocou você desse jeito, para que você pudesse cumprir o teu papel. Sem o teu papel, a igreja não vive o seu propósito. Cada um de nós é essencial no reino. E Deus quer usar cada um de nós. E eu quero que você se veja assim. Às vezes é desafiador olhar pela perspectiva da fé, sabe por quê? Porque olhamos a fé daqui para lá. E olhamos as nossas vidas, e olhamos a Deus lá no alto. E você começa a buscar a Deus, e você vê que tantas pessoas, e você começa a ver que outras pessoas também buscam a Deus, e você vê que essas pessoas receberam as bênçãos de Deus. Quem está aqui que já recebeu a bênção de Deus esse ano?
E tem gente que não levantou a mão, talvez não tenha percebido, mas também talvez não tenha recebido. Agora, quando a gente olha para o lado, levanta a mão de novo, quem recebeu a bênção de Deus aí. Aí você olha para o lado assim, quem não levantou a mão olha para o outro do lado e pensa assim, o que ele fez para receber? Por que eu não recebi? E quando acontece isso, você está vendo daqui para lá. E você pensa assim, não, esse cara deve ser mais santo que eu, mais santo que... Ou, enfim, Deus gosta mais dele do que de mim, tem algo que não está acontecendo na minha vida. E é justamente esse momento que a gente se sabota. É justamente nesse momento que a gente pensa assim, eu não sou qualificado para receber as bênçãos de Deus. E quando você se vê desqualificado, a tua fé funciona dessa forma. Você se desqualifica do milagre. E muitas vezes nós fazemos isso com tantas coisas. Talvez você tenha se desqualificado do seu casamento, está desistindo dele. Talvez você tenha se desqualificado da empresa que Deus colocou nas tuas mãos e está desistindo. Eu te falo nas emoções. Talvez você esteja se desqualificando de ser filho e de pertencer a Cristo. Dizendo, talvez, não, esse negócio não é para mim. Tentei, mas não consigo. Agora eu quero que você mude o panorama da sua visão. Tem uma música do pastor Cirilo, que é Poderoso Deus, que fala assim, quando está sentado no trono. E eu quero que você veja a perspectiva do trono e o Senhor Deus Todo-Poderoso, olhando para toda a terra. E o Senhor Deus está nesse momento olhando para todos nós aqui. E Ele está olhando de cima para baixo. E Ele está olhando para mim e para você com olhos de amor. E esses olhos do amor de Deus, eles estão caindo sobre todos nós nessa noite. Quantos recebem o amor de Deus aqui nessa noite? E Ele está recaindo sobre nós. Então não há problemas no amor de Deus por mim e por você. A questão é que nós precisamos de fato abrir o nosso coração. Precisamos liberar o nosso espírito para não resistir àquilo que Deus quer liberar. Porque o Cordeiro já foi dado antes da fundação do mundo, assim diz a Bíblia. O sacrifício pela sua vida já foi oferecido antes de você nascer. Para que você pudesse viver eternamente. Diga assim comigo, eu sou uma extensão de Deus na terra. Queridos, quando Deus quis resgatar a humanidade, olha só que interessante, como Deus não se move na terra sem usar o homem. Quando Deus quis resgatar a humanidade perdida, Ele veio na forma humana. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio em carne. O verbo se manifestou como homem. O que Deus está falando? Olha, eu coloquei o homem na terra para se mover em autoridade. E a terra será resgatada por meio de um homem. Jesus veio como homem para resgatar a humanidade da sua decadência. E cada vez que você decide abrir seu coração e se posicionar como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, então o governo de Deus vem sobre a sua vida. E onde o governo de Deus chega, o mal tem que sair. Então, pela perspectiva natural, quando o governo de Deus chega na sua vida, o mal tem que sair lá do teu casamento. O mal tem que sair da tua casa. O mal tem que sair da tua família. A enfermidade tem que sair do seu corpo. A enfermidade tem que sair das pessoas por quem você impõe as mãos, porque a autoridade chegou no lugar. A autoridade chegou em você. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus não se move na terra. E Deus pode fazer isso. A palavra de Deus diz que se Ele quiser, Ele pode levantar até adoradores das pedras. Mas Deus escolheu você. Olha para o lado e diz assim, Deus escolheu você. Você é a extensão de Deus na terra. Agora olha só interessante, Filipenses capítulo 2, verso 8 diz assim, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Queridos, Jesus veio em forma humana, passou por humilhações, mas olha só que interessante, as humilhações de Jesus, elas não fizeram com que Jesus esquecesse de quem Ele era. E se você observar o Evangelho todo o tempo, Ele se revela como filho, e Ele ora a Deus como seu Pai.
As humilhações dessa vida não podem dizer quem você é. Porque quem diz quem você é o Senhor. E quem você é em Jesus tem mais força do que a situação pela qual você está passando nesse momento. O resgatador Jesus, ele veio na forma de homem, para que nós, homens, pudéssemos agir como um resgatador. Eu estava lembrando hoje cedo, que muitas vezes nós não entendemos os desafios que estamos passando. E isso me fez lembrar dias atrás, de um tempo ali na piscina onde eu moro, e tinha ali outras pessoas com seus filhos, e era o filho pequeno com seu pai, e tinha ali, e eles estavam com seus filhos na piscina, e tinha um que o filho já mergulhava lá no fundo da piscina, e ele queria fazer o filho atravessar de uma ponta a outra, mas o filho queria mergulhar no profundo. E tinha um outro que estava com um filho bem menor ainda, e esse do filho bem menor ainda, ele estava nos primeiros passos, e ele pegava o seu filho e mergulhava o filho na piscina, e ficava alguns segundos ali debaixo d'água, e o filho baixava, subia, respirava e feliz da vida. Nessa cena eu imagino já as mães já ficam preocupadas assim, será que vai acontecer? Eu lembro do meu mais novo, que aconteceu isso, eu estava na piscina de criança, e o meu mais novo, antes de saber nadar, ele já pulava na piscina, ele não tinha medo. Ele via a piscina, ele pulava, ele não queria nem saber se ia saber sair ou não, ele nadava, ele entrava. E certa vez eu ali perto, e ele testando o mergulho, e eu falei, vou deixar ele ir além para ver até onde ele vai. E aí ele foi, mergulhou, e ele usava ainda aquelas fraldas de piscina. Eu sei que ele mergulhou e a cabeça ficou para baixo e ele não conseguia voltar. E eu fiquei ali alguns segundos observando, vamos ver se ele vai se sair. Aí como as mães estão morrendo agora, tudo já... Mas como eu vi que ele não ia se sair, eu peguei e levantei ele. Ele respirou. Parou de mergulhar? Parou não. E nesse dia tinha esse outro pai com seu filho fazendo isso, brincando. E de repente chega a mãe. Aí a mãe vê aquela brincadeira, ela... Calma. Não, mas levanta logo. Não, mas não deixa ele afundar tanto. E a mãe já fica assim. E o que eu entendo disso? A mãe, ela revela o amor, o cuidado, o carinho, o conforto, o consolo. A sensação de pertencimento vem da mãe. Mas o amor do pai é aquele que leva o filho mais longe. É aquele que diz, filho, você pode ir além. É aquele que diz, filho, você é filho. E você é forte. E você é capaz. E é nesse momento que os homens se tornam homens e as mulheres se tornam mulheres. Porque é o pai que diz, é o pai que determina o que o filho é. Então, muitas vezes a vida e o agir de Deus é assim. O Espírito Santo expressa esse consolo da mãe, esse abraço da mãe, esse aconchego, esse cuidado, a ideia de filho. Mas Deus é aquele que conduz os seus filhos pelo deserto. E o Deus Pai é aquele que muitas vezes permite provações para te dizer, filho, eu sei que você pode mais. Filho, eu estou contigo. Você não está sozinho nesse deserto. E eu sei que você pode mais. E eu vou te levar a viver tudo que você nunca viveu antes. Essa é a função do Pai. E Deus é Pai. Agora, nós podemos interpretar deserto como escravos ou como filhos. Quando você enfrenta o deserto como escravo, você diz, Deus me abandonou. Você diz, não, agora estou perdido. Ah, foi alguma coisa que eu fiz. E você começa a morrer no deserto, porque não se vê como filho. Agora, aquele que passa pelo deserto como filho,
ele tem a expectativa do milagre. Ele observa a coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor. E ele observa a coluna de fogo à noite para proteger do frio. E ele observa o maná caindo todos os dias, porque ele é filho. E existe diferença de passar pelo deserto assim, como escravo ou como filho. Agora, Deus não faz nada sem sentido, querido. Esse desafio, essa dor, essa luta, ela tem um propósito. Isaías 55:11 diz assim: assim também é a minha palavra, ela não voltará para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Queridos, a palavra de Deus liberada na sua vida, ela vai produzir frutos. Esse momento que você está vivendo em Deus, ele vai produzir frutos. De alguma forma, algo vai acontecer na sua vida. Porque Deus escolheu o homem para agir. Romanos 8:19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Queridos, esse mundo está esperando o nosso agir, o meu agir, o teu agir, pelo Espírito de Deus. Querido, tem muita gente que vai ser curada pelas tuas mãos, tem muita gente que você vai impor as mãos e elas serão curadas. Tem cenários de opressão em ambientes que serão mudados quando você chegar e declarar: é chegado o reino de Deus nesse lugar. Você é um propagador do reino, você é um propagador de vida, você é uma extensão de Deus nessa terra. Mas se, como eu enfrento tantos desafios, a esperança não nos decepciona. O amor de Deus nunca nos decepcionará. A questão e o grande desafio de tudo isso é enxergar o amor de Deus em meio às lutas. Senhor, eu estou passando um momento difícil. E o grande desafio nosso é continuar enxergando o amor de Deus quando tudo está dando errado. E nesse momento vem um monte de demônio dizer: ó, você está perdido, Deus não vai te ajudar, não, você falhou, você é pecador, você é miserável, você não pode, você não consegue. Além disso, tem esse falando no teu ouvido, para tentar tirar você da posição de fé. Então o desafio em tudo isso que nós estamos vivendo é manter a fé. Mas a fé em quê? A fé no amor de Deus. Porque o amor de Deus não nos decepciona. O grande desafio para todos nós é manter a nossa convicção de que Deus nos ama. Porque quando você tem convicção de que Deus te ama, é como aquele pai que faz o filho ir mais longe. Quando você duvida que Deus te ama, você vai viver como aquele escravo que cai no deserto. Enxergar o amor de Deus por nós é o que faz a diferença. E nós precisamos abrir o nosso coração para isso. O objetivo de Deus é tornar seu amor conhecido. 1 João capítulo 4, verso 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, quando a gente começa a falar em amor de Deus, isso não tem a ver com o quanto você ama a Deus. Se eu fosse trabalhar a fé com você aqui, pela maneira como nós amamos a Deus, ninguém conseguiria nada. Porque não é o nosso amor a Deus que libera o sobrenatural. O que libera o sobrenatural é o amor de Deus por nós. O que nos faz andar em amor não é a nossa capacidade. O que nos faz andar em amor é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito. E nisso consiste o amor, em que Deus nos amou. A partir daí você começa a construir a sua vida. A vida começa quando recebemos o presente do amor de Deus. E ela trava quando a gente tenta ser perfeito demais e começa a se condenar demais. Agora o amor de Deus constrange, transforma, liberta, cura e te faz andar em retidão diante do Pai. Deus quer tornar o amor conhecido e você é o instrumento que vai liberar o amor de Deus nessa terra. Das coisas criadas, o homem é o melhor instrumento nesse mundo para comunicar esse amor. Jesus disse, Marcos 16:15, vão pelo mundo inteiro, anunciam o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, aos que crerem será dado poder de fazer milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum, e quando puserem as suas mãos sobre doentes, esses ficarão curados. Queridos, tem momento que você não vai entender,
E às vezes isso acontece comigo. Passamos lutas, desafios, parece que muitas vezes não vai dar certo. Mas se você está buscando a Deus, milagres vão acontecer. E nos desafios que nós passamos, não entendemos o natural, mas o espiritual, o Espírito Santo confirma, fala, toca, queima, pessoas são curadas. Não é a circunstância que vai determinar o agir de Deus na sua vida. Apesar das circunstâncias, decida ser um instrumento de milagre nessa geração, e você vai ver o cenário da sua vida mudar. Agora, é bem verdade que Deus nos abençoa, e eu quero que você entenda hoje por que Deus nos abençoa. Buscamos as bênçãos de Deus na nossa família, casamento, recursos, buscamos prosperidade. Só que muitas vezes não entendemos por que buscamos e não recebemos. A palavra de Deus em Tiago fala que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, apenas para satisfazer os nossos prazeres. Tremeu a base, confirmou em alguém. E a questão é, eu quero que você lembre quando você era criança. E quando você era criança, o seu pai, ou sua mãe, ou alguém que cuidava de você, lhe dava presentes. E a fase de criança é muito interessante. Pai, me dá isso. E o pai vai e abençoa. Pai, eu quero aquilo. Pai, agora eu quero aquilo outro. Ah, pai, agora eu gosto disso aqui. E parece que cada época o pessoal dá um jeito de lançar uma moda que o filho quer e pede do pai. Agora, no curso natural das coisas, como é que isso funciona? O filho pede um presente. E ele anseia por aquele presente. Mas não dá muito tempo, ele já deixa de lado. E passou. Era vontade de ter. Ah, quero isso. Tenho. Acabou a graça. Aí já olha outra coisa. Ah, eu quero aquilo. Aí tem. Ah, perdeu a graça. E você acaba sendo treinado pela vida a não entender o significado dos presentes. Porque na cabeça de uma criança que pede um presente e deixa de lado, é só um presente. E o ciclo disso alimenta a vaidade. Não, continue dando presentes para os seus filhos, amém? Mas tem que ter uma comunicação. O que significa esse presente? Será que o presente significa apenas satisfazer uma vaidade do filho? E muitas vezes nós interpretamos a vida assim, entendendo que Deus quer satisfazer as nossas vaidades, mas Deus não quer suprir as nossas vaidades. Deus quer comunicar o seu amor por nós. Então nós vamos a Deus buscando presentes pela vaidade, e Deus vem a nós querendo nos dar presentes por causa do amor. Só que chega um momento nas nossas vidas onde, por tanto buscar a saciar das vaidades, Deus fala assim: eu preciso ensinar esse menino a entender o significado dos meus presentes. E é nesse momento que acontece Tiago capítulo 4, e não recebemos. Nós precisamos entender que os presentes de Deus são expressão do amor de Deus por nós. Agora, onde isso pode chegar? Crianças são presentes, ok, mas a vida passa e você cresce, e Deus te concede uma esposa. Glória a Deus. Feliz é o homem a quem Deus concede uma esposa, receber um presente do Senhor. Mas de repente, recebi o presente da esposa, perdeu a graça, quero outro. Aí você está precisando de um emprego, pede um emprego, Deus em amor te dá um emprego. Aí você, perdeu a graça, quero outro emprego. E você pede a sua empresa a Deus, e Deus te dá uma empresa. Aí de repente, perdeu a graça, quero mais não, e joga fora. Porque você não entende o amor de Deus. Porque o amor de Deus comunica gratidão. Deus não quer suprir as tuas vaidades, mas Ele quer de alguma forma dizer o quanto Ele te ama. E eu quero que, você está com um parente aqui, esposa, olha para o lado, olha para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, declara assim: você é o presente que Deus me deu. Agora, só para fortalecer a fé, diz assim: eu sou o presente que Deus te deu. E a vida vai fluindo dessa forma. Quando nós entendemos os presentes que Deus nos dá, nós vamos perceber que Deus está nos amando muito mais do que nós imaginávamos. Deus não alimenta a vaidade.
Porque a linguagem de Deus é o amor e não a vaidade. Queridos, o amor de Deus é a provisão para vencer o pecado. Gálatas 5, verso 6 diz assim: pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado, o que importa é a fé que age por meio do amor. Sabe o que nos faz andar em fé? É o amor. Porque a fé é a confiança em Deus. E a confiança em Deus vem por conhecer o Senhor. Agora, quando eu conheço a Deus, eu conheço o amor de Deus. E o amor de Deus é a esperança que não me decepciona. Porque Ele me amou. Porque Ele amou você. E esse que te amou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Então você firma a sua fé no amor. A fé atua pelo amor. Não se trata só de buscar poder, não se trata só de orar, jejuar e buscar um revestimento do Espírito. Se trata de mergulhar no amor de Deus. Compreender o amor de Deus é a chave para receber os milagres. 1 Coríntios 13, aqui eu vou para o fechamento. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E ele não está dizendo que os outros não são importantes, ele está dizendo, olha, o amor é a base da fé. O amor, que é o Senhor Deus, que é Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. O amor é a base da fé. O amor é a base da esperança. E o amor é uma pessoa. O amor é Jesus. E essa esperança não nos decepciona. Você está entendendo? E eu quero perguntar para você nessa noite. Quantos querem mergulhar no amor de Deus? Eu te convido a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos adorar o nosso Deus. E como eu falei no início, na adoração cadeias são quebradas. Na adoração estruturas são abaladas. Na adoração pessoas são curadas. E eu creio que o Senhor quer tocar a sua vida nessa noite. Com muita cautela, guardando a distância uns dos outros, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero convidar a estar comigo aqui à frente aqueles que querem hoje mergulhar nesse amor de Deus. Pode se aproximar, mantendo uma distância do seu vizinho de alguma forma. Pode ocupar até a parte mais escura, não tem problema. Mas o importante é que você libere o seu coração. Sabe, eu não estou aqui para te obrigar a nada, porque o amor não obriga ninguém. Mas eu quero te falar que existe uma dimensão de graça, de poder e de amor de Deus que está nesse ambiente, para a sua vida, para você. Existe um presente de Deus para você hoje. E esse Deus precioso, Ele quer te conduzir em graça, em meio ao deserto. A palavra de Deus diz que Deus conduziu o seu povo pelo deserto, como um filho conduz o seu filho, segurando pela mão. E hoje é o momento de você abrir o seu coração e liberar o seu coração. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!